Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma formação, né, de ATPC de matemática, aqui pela diretoria de Mauá. Olá, Silvia. Olá, Cris. Olá, professores, sejam todos bem-vindos. E nessa ATPC, nós vamos ter aqui o professor Ivan Cruz, né, que vai nos trazer aqui um olhar sobre o pensamento algébrico desde os anos iniciais até o ensino médio, né? E o professor Ivan nos traz assim um momento de um olhar cuidadoso, né, com o pensamento algébrico, com dicas muito importantes de como trabalhar o assunto na perspectiva da resolução de problemas. Então, como abordar várias etapas do pensamento algébrico, das sequências recursivas, e como a gente pode, através de uma metodologia ativa, trabalhar com os alunos. É isso, Cris? Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente pegou um recorte, né, Silvia, da live que ele fez conosco, que nós fizemos, né, estendemos o convite a todos e sabemos que nem todos puderam assistir. Então, vamos lá? Bora lá. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação sempre estar aí conversando com um grupo de professores, quer seja da rede estadual, quer seja da rede municipal, né? E trazendo um pouquinho da minha experiência, conforme atuei durante 39 anos na rede estadual, eu já estou aposentado, e trazer um pouquinho dos meus estudos e da minha vivência enquanto professor, enquanto diretor, né, como professor especificamente, né, dos anos finais do ensino médio, mas eu fui diretor de Cefam e depois os meus últimos 13 anos eu atuei numa escola de 1º ao 5º ano. Então, trazer um pouquinho dessa minha experiência. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu slide, para a gente dar início à nossa discussão. Então, o nosso objetivo hoje é refletir sobre algumas atividades que podem ser propostas, principalmente nos anos iniciais, com o objetivo do desenvolvimento do pensamento algébrico. A equipe me informou que também nós temos aí a presença de professores dos anos finais, professores do ensino médio. Eu vou tentar trazer também contribuições a partir dessas atividades. Elas têm foco nos anos iniciais, mas que contribuições elas podem trazer também para os anos finais, também para o ensino. Eu vou iniciar com essa tirinha aqui da Mafalda, neste momento aqui que a gente vive hoje, e aí a Mafalda com a sua amiga, ela coloca, afinal, que lição a gente tem para amanhã? Espere, vamos ver uma composição sobre o mundo do futuro e trazer algumas orações com o futuro do verbo viver. E a Mafalda, orações ou preces? A gente vive um momento aí bastante difícil, né? Mas com a esperança de dias melhores, tá certo? E aí vamos crer que esses dias melhores virão e que nós tenhamos contribuições para esse mundo melhor. Então, como nós vamos falar um pouquinho de pensamento algébrico, vamos discutir um pouquinho o que é que se entende, né? Como é que alguns estudiosos consideram o que seria o pensamento algébrico. Então, aqui, uma autora espanhola, Canavarro, ela diz: pensamento algébrico é o processo pelo qual os alunos generalizam ideias matemáticas a partir de um conjunto de casos particulares, estabelecem essas generalizações através de um discurso argumentativo e expressam-nas de formas progressivamente mais formais e adequadas à sua idade. Quando nós vamos para o nosso documento aqui nacional, BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, em relação à álgebra, nós temos estes dizeres e que eu acho que são fundamentais. O documento considera ser imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino e aprendizagem desde o ensino fundamental, anos iniciais. Quais são esses processos de ensino, né? Quais são essas dimensões?
a ideia de regularidade, a ideia de uma generalização de padrões e propriedades da igualdade. E vejam esta última parte. Sem que haja a proposição do uso de letras para regularidades, por mais simples que seja. Nós, na nossa vida escolar, provavelmente associamos, né, o trabalho com a álgebra, principalmente lá na 7ª série, quando a gente estudava os trinômios, os binômios, as expressões algébricas, e nós não tivemos uma preparação para esse desenvolvimento. A gente praticamente não via essa álgebra formal, e nós chegávamos na 7ª série e adentrávamos a um mundo diferente. E os resultados eram bastante insatisfatórios, né? De forma geral, até hoje, né? As avaliações externas mostram uma dificuldade, né? Um resultado bem aquém do que se espera para o ensino da álgebra. E a proposta que a gente tem em vários estudos internacionais, e agora tem bastante explícito na BNCC, de que esse trabalho com a álgebra ele deve acontecer desde o primeiro ano do ensino fundamental, mas principalmente nós não nos esquecermos disso. Nos anos iniciais, não há a proposição do uso de letras para expressar essas regularidades, por mais simples que sejam. E vamos ver como isso poderia. E aqui eu faço esse questionamento. Como nós, professores, podemos contribuir para que os estudantes desenvolvam o pensamento algébrico? E faço esta consideração. Uma ação fundamental para promover o desenvolvimento do pensamento algébrico e para promover o raciocínio matemático de forma geral, né, pensando em qualquer aspecto do raciocínio, é o questionamento realizado pelo professor. Nós, professores, mais importante, né, do que darmos respostas, e isso eu vou enfatizar depois num slide mais à frente, é nós questionarmos o nosso aluno para que ele reflita sobre aquilo que ele está fazendo. E vamos fazer algumas atividades aqui para a gente ver como é que a gente poderia fazer esses questionamentos. Eu vou iniciar propondo esta situação para você. Maria Beatriz elaborou uma sequência com personagens da Turma da Mônica. Veja como ficou. Então, eu propus esta ilustração para vocês, e aí eu pergunto, será que nesta sequência de figuras existe um padrão? Se houver um padrão, se houver uma regularidade, eu posso responder a esta pergunta. Quem deve ser desenhado para dar continuidade à sequência? Qual o personagem da Turma da Mônica que eu vou dar continuidade a essa sequência, imaginando que eu identifiquei que existe um padrão. Então, eu peço que vocês observem essa sequência. Ela é uma sequência repetitiva de figuras, tá? Então, eu já estou afirmando, né, que existe um padrão, existe uma repetição que obedece um determinado critério que foi estabelecido por mim na hora que eu construí esta sequência de figuras. Será que eu consigo observar qual foi esse padrão que eu estabeleci a essa sequência? Se quiserem se manifestar no chat, sintam-se à vontade, tá bom? Se alguém quiser manifestar, abrir o microfone, fazer uma fala, também vai ser muito bem-vindo. Então, vocês identificam um padrão nessa sequência? Se a resposta for positiva, você pode me afirmar qual deve ser o próximo personagem a ser desenhado? Professor, aqui no chat o pessoal está colocando, vários professores, né, colocando que o próximo é o Cebolinha. Isso mesmo, né? Então, o próximo é o Cebolinha. E o próximo? É a Magali. Tá certo? Então, quando nós fizemos isso, nós percebemos que existe um padrão nessa construção. Ali eu vi uma construção de figuras. E agora eu quero associar a cada personagem uma sequência numérica. O que é que eu estou propondo com isto para vocês? O Cebolinha, ele vai aparecer em
quais posições? Se eu enumerar esses personagens nessa sequência, eu consigo enxergar que o Cebolinha apareceu naquilo que já está desenhado, ele apareceu na posição 1, na posição 5 e na posição 9. Será que eu consigo dizer aonde mais o Cebolinha vai aparecer? Isso eu posso fazer utilizando o recurso do desenho e utilizando o recurso dos números que estão aí apresentados, né? Ah, olha, o Cebolinha apareceu na 9. E quem apareceu na 10? A Magali. E quem vai aparecer na 11? Ah, o Cascão. E quem vai aparecer na 12? A Mônica. Puxa, e depois o Cebolinha vai aparecer de novo. Olha, Cebolinha vai aparecer na posição 13, Cebolinha vai aparecer na posição 17 e assim por diante, né? Então, nós enxergamos aqui agora uma sequência numérica. Essa sequência numérica, ela apresenta um padrão? Ela apresenta uma regularidade? Puxa, se eu for pensar, né, nos anos iniciais, aí eu posso dizer, olha, ela é uma sequência crescente e de que forma que os números estão aumentando? Os números estão aumentando sempre da mesma maneira, seguindo qual padrão? Ah, um aumento de 4 unidades. E aí eu vou lá para os professores do ensino médio, né? Lá no ensino médio, o professor pode dizer, esta sequência está caracterizando uma progressão aritmética. E esse número que está sendo somado é a razão da progressão. Puxa, então a razão é 4. Vejam, uma atividade que, dependendo do meu objetivo, ela pode ser explorada nos anos iniciais, dependendo do meu objetivo, ela traz elementos para eu utilizar lá no ensino médio, né? Tá? E é super interessante como essas sequências construídas com figuras, elas possibilitam um trabalho matemático extremamente extenso. Eu falei aqui do Cebolinha. Mas e se eu pensar nas posições associadas a Magali? Vocês podem me dizer em que posições a Magali aparece? Na figura, na posição 2, na posição 6, na posição 10. E nas outras em que ela não aparece, vocês podem citar para mim algumas posições em que a Magali também vai aparecer? Só um instantinho, professor. O pessoal está pensando, né, professores? Ah, bom. Professor Ivan, aqui temos a resposta. Sim. Na posição 14, 18, 21. Na 14 eu também acho que vai aparecer. Na 18 eu também acho que vai aparecer. Olha lá, eu vou registrar aqui, ó. Ela apareceu na 2, na 6, na 10... Como vocês a professora, ela falou aqui, que ela errou, não é 21, é 22. Ah, olha lá. Então, se eu faço esse registro, e vejam como é importante, né? Eu sempre tenho discutido a importância de uma aula de matemática bastante oral, né? A gente garantir toda essa oralidade na aula de matemática, mas, ao mesmo tempo, a gente garantir, eu, como professor, estar produzindo registros para que os meus alunos possam acompanhar aquilo que a gente está fazendo, né? Olha, na posição 2, na posição 6, na posição 10, na posição 14, na posição 18, tem gente que vai falar, puxa, também está aumentando de 4 em 4. Ah, se está aumentando de 4 em 4, vai aparecer na 22, vai aparecer na 26... De novo, vou lá para o pensamento dos anos finais e do ensino médio. Também caracterizamos uma progressão aritmética de razão 4. Com relação ao Cascão,
ele também aparece, olha, respeitando isto. 3, 7, 11, 15, 19. E com relação à mônica, 4, 8, 12, 16, 20, assim por diante. Quando nós passamos da sequência de figuras para as sequências numéricas, todas essas sequências numéricas, elas têm uma característica comum. Os números estão aumentando de 4 em 4. Porém, né, olha lá, ela é uma sequência repetitiva de figuras e há uma unidade que se repete. E essa unidade é formada por 4 elementos. Por isso que a hora que eu adentro na sequência numérica, eu estou enxergando um padrão que respeita esse acréscimo de 4. Então, essa unidade que eu digo que se repete é uma unidade em que depois tudo vai acontecer da mesma forma. Então, de 4 em 4, a gente vai ter, né, uma repetição do processo. Tá bem? Olha lá, se eu consigo perceber isso, eu posso perguntar para vocês qual personagem deve ser desenhado na posição de número 50. Né? Então, será que eu preciso desenhar tudo isso para chegar até a posição 50? Se eu estivesse trabalhando isso com um grupo de crianças de primeiro, de segundo ano, claro que eu não ia perguntar a posição 50 para eles, mas eu poderia perguntar a posição 18, né? E esperar que eles cheguem até a posição 18, contando, fazendo relações, ou mesmo desenhando, né, para chegar. Agora, se eu estou lá com um quarto, com um quinto ano, eu acho que eu poderia fazer esse questionamento desde que essas crianças tenham trabalhado situações dessas em anos iniciais. Uma coisa que eu sempre tenho enfatizado com um grupo de professores, nós não podemos esquecer que a Base Nacional, principalmente com relação à álgebra, com relação à probabilidade, ela trouxe algumas alterações nos anos iniciais, algumas alterações bem que a gente não tinha o hábito de praticá-las. E nós não podemos esquecer que essa base, ela foi implantada na sua totalidade. Então, no mesmo tempo, ela foi implantada no primeiro ano, ela foi implantada no quinto. Aquele aluno que naquele momento estava no quinto ano, ele não vivenciou esse tipo de conhecimento de forma geral no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. A base apareceu, foi implantada no quinto. Qual é o cuidado que eu, como professor, preciso ter? Né? A base nos diz onde nós devemos chegar. Agora, como nós devemos chegar lá, isso é uma construção do currículo. E a construção do currículo, ela é feita no ambiente da escola, nas diretorias com o apoio das diretorias de ensino, com o apoio da Secretaria de Educação, nos seus documentos para a formulação do currículo. Né? Que atividades eu vou organizar para que o meu aluno possa atender àquela habilidade? Isso compete a nós, professores. E nós não podemos esquecer disso, né? Nós temos hoje alunos no quinto ano, nós temos hoje alunos no sexto ano, que estão vivendo 2 momentos bastante complicados. Eles não viveram esse tipo de atividade lá no primeiro e no segundo ano, quando eles estavam lá e a base ainda não estava na implantação. No seu terceiro e no seu quarto ano, ou no seu quinto ano, nós vivemos o momento da pandemia. Então, as atividades também não puderam ser feitas de forma tão intensa e com a qualidade que poderiam ter se tivessem sido realizadas no presencial.
né? Então, esse cuidado nós temos que ter. Puxa, essa criança deveria saber isso. Puxa, ela deveria saber isso em condições ideais, mas nesta situação, o que é que eu, professor, vou ter que fazer para contribuir com esse processo de aprendizagem, tá? Mas olhem lá, em todos os 4 casos aqui, nós temos sequências numéricas em que os números estão aumentando de 4 em 4. Mas a gente tem, em relação à mônica, uma característica um pouquinho especial. Olhem os números, né, em que a mônica está aparecendo. 4, 8, 12, 16, 20. Isso me reporta algum conhecimento matemático? Puxa, me reporta. Olha, eu estou falando dos múltiplos de 4, dos números que estão aparecendo na tabuada do 4. Será que isso pode me auxiliar a encontrar o personagem que deve ser desenhado na posição de número 50? E eu vou dar um minutinho para vocês responderem. Professor Ivan, já temos aqui algumas contribuições. Algumas pessoas acham que é o Cebolinha, mas a maioria está colocando aqui que é a Magali. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro pensar no Cebolinha. Eu fiz um slide para vocês e eu disse assim, eu acho que uma grande contribuição que eu, professor, tenho para dar para os meus alunos é quando eu faço questionamentos. Vamos voltar para o Cebolinha. Quando vocês olham a sequência numérica do Cebolinha, vocês enxergam alguma característica além de ele estar aumentando de 4 em 4? Será que tem alguma outra característica nesses números? 1, 5, 9, 13, 17. Será que eu percebo alguma característica a mais? Puxa, olha, um aluno vai falar para mim assim, professor, no Cebolinha não estão aparecendo só números ímpares? Puxa, é mesmo, olha, no Cebolinha só aparecem números ímpares. Nesses que eu escrevi aqui. Mas será que na continuidade vão continuar só aparecendo números ímpares? Por isso que é importante, né, nós o tempo todo estarmos explorando regularidades com o meu aluno. Quando eu somo um número ímpar com um número par, que característica que vai ter esse número? Puxa, olha, somar um número ímpar com um número par vai dar sempre um número ímpar. Então, nessa sequência de números do Cebolinha, eu só vou ter números ímpares. Eu pedi para vocês a posição de número 50. 50 é par ou é ímpar? Ah, 50 é par. Puxa, então será que o 50 pode, né, apresentar o desenho do Cebolinha? Ah, não pode. Ah, professor, então eu acho, ó, ou é a Magali ou é a Mônica, porque na sequência da Magali, os números são pares. Na sequência da Mônica, os números são pares. Então, vejam, eu não estou dando resposta para o meu aluno, mas eu estou fazendo questionamentos que possibilitam que ele vá olhando aqueles conhecimentos que ele tem, olhando a percepção que ele teve da sequência de números, e aí ele pode fazer considerações. Quando ele já falou para mim, ou é a Magali ou é a Mônica, ele já teve um novo olhar para esses números e viu, esse número é par. Se esse número é par, ele tem que estar na sequência dos pares. E quem está construindo sequência dos pares é o posicionamento da Magali, é o posicionamento da Mônica. Mas agora eu preciso decidir. Será que é a Magali? Será que é a Mônica? Preciso de algum conhecimento a mais. Vocês disseram, muitos disseram que é a Magali. Então, vou dar continuidade à nossa discussão. Eu também acho que é a Magali. E aquele processo da socialização, né? Eu discutir com o meu grupo por que é a Magali. Não só colocar que é a Magali, mas pedir que os alunos coloquem. Por que você acha que é a Magali?
E aí um aluno vai dizer uma coisa, um aluno vai dizer outra, e eu sempre coloco, eu como professor devo ir fazendo esses registros no quadro para que o grupo consiga acompanhar o nosso pensamento. E vamos ver por que que isso acontece, né? Desculpe aqui que saiu aqui da posição. Por que será que é a Magali? A Magali deve ser desenhada na posição de número 50. E olhem lá, eu tinha observado uma característica de que a Mônica, ela está se posicionando sobre os múltiplos de 4. Volto a dizer, todas as 4 sequências andam de 4 em 4. Mas a única que anda sobre os múltiplos de 4 é a Mônica. 4, 8, 12, 16. Então, só a Mônica ela está se posicionando nos múltiplos de 4. Puxa, então pensei na posição de número 40. Por que 40? Porque 40 é um múltiplo de 4. Então, na posição 40, eu vou desenhar a Mônica. Se eu já sei que eu vou desenhar a Mônica na 40 e eu tenho esse outro dado de que a sequência anda de 4 em 4, a Mônica será desenhada na 44, a Mônica será desenhada na 48. Puxa, se eu já sei que a Mônica está na 48, depois da Mônica, quem vem? O Cebolinha. Então o Cebolinha vai na 49. Depois do Cebolinha vem a Magali. A Magali vai na 50. E aí nós conseguimos fazer uma generalização, que é uma das características importantes para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Nós conseguirmos generalizar a partir da observação de regularidades. Tá claro isso? Professor Ivan, nós estamos tendo aqui muitos elogios. Tá bom, obrigado. Elogios para o slide, porque os slides ficaram bonitinhos. E agora, será que vocês podem me dizer quem vai ser desenhado na posição de número 100? E vou dar um tempinho para vocês pensarem. Não vou dar um tempo muito grande, não quero que vocês desenhem até a posição 100, hein? Eu quero que vocês busquem uma alternativa para tentar concluir sobre a posição 100 a partir dos comentários que nós já fizemos. Professor, nós temos aqui as contribuições, a Magali e a outra professora falou a Mônica. Isso. Temos mais uma Magali aqui. Isso, então era isso que eu esperava mesmo. Eu esperava que pudessem aparecer essas duas propostas. Não que ambas estejam corretas, mas vamos discutir. Por que eu esperava essas duas? Eu acho que as pessoas refletiram assim. 100 também é um número par. Se é um número par, ou é a Magali ou é a Mônica. Agora, uma coisa que eu acho super importante. Né? Olha lá, 100 é um número par. Então, ou é a Magali, ou é a Mônica. Agora, qual das duas vai ser? E aqui nós precisamos refletir bastante, e vocês vão ver, né? Quem está lá na sala de aula com as crianças, mesmo com os adolescentes, mesmo com os alunos lá do ensino médio, como pode aparecer esse pensamento? Olha o que eu fiz, né? No primeiro momento eu falei da posição 50, e vocês me chegaram à conclusão, né, que na 50 foi a Magali. E aí eu falei da posição 100, exatamente o dobro de 50. Não é que eu fiz uma pegadinha, mas é para a gente perceber como é muito forte a ideia da proporcionalidade, né? Puxa, 100 é o dobro de 50. Então, muita gente pensa, o que aconteceu na 50 vai acontecer na 100.
E nós o tempo todo precisamos discutir. Será que essa ideia de proporcionalidade, ela é válida neste problema? E aí, vejam, vai a nossa experiência de professor, né? Eu estou começando a trabalhar com esse tipo de atividades, eu não percebo que esse pensamento pode existir. Mas eu trabalho há alguns anos com esse tipo de atividade, aí eu percebo, olha, tem um grupo de alunos que vai ter a ideia de proporcionalidade. E aí eu me amparo com isso, né, para eu poder fazer boas intervenções. E o que eu posso fazer? Será que a ideia de proporcionalidade é válida neste caso? Então vamos ver. Quem apresentou a Magali, eu acho que pensou na ideia de proporcionalidade. E aí eu vou fazer esse questionamento. É válida a proporcionalidade nesta situação? Vamos analisar. Olha o que acontece na posição 4. Na posição 4 tem a Mônica. Dobrei a posição, fui para 8. Deu a Mônica. Mas isto é um exemplo. Eu não posso generalizar a partir de um exemplo. Vamos ver um outro caso. Olha a posição 5 e vamos dobrar a posição 5. Vamos olhar a posição 10. Olha, na posição 5 está o Cebolinha. E na posição 10? A Magali. Dobrou a posição, mas não houve uma repetição do personagem. Então, o que eu posso concluir? Puxa, a proporcionalidade não é válida nesse problema. Então, não é porque eu conheço a posição 50 que a posição 50 imediatamente vai me dizer que o mesmo vai acontecer na posição 100. Olhe mais um para quebrar essa ideia de proporcionalidade. Peguei a posição 3, dobrei. Peguei a posição 6. Na posição 3, Cascão. Na posição 6, Magali. Então, o que eu posso concluir? Que não é válida a ideia de proporcionalidade nesta situação. Então, na posição 100, eu preciso fazer algum outro pensamento, né? Nós já tínhamos visto que nesta sequência a Mônica ocupa os múltiplos de 4. E 100 é múltiplo de 4? Então agora o meu questionamento vai para isso. 100 é múltiplo de 4? Como é que eu posso saber, né? Posso pensar na tabuada do 4, mas também posso ir para um procedimento de divisão, não é isso? Posso dividir 100 por 4. Se eu dividir 100 por 4, o que vai dar? Vai dar 25 no quociente e vai dar 0 no resto. O que eu posso concluir? 100 é múltiplo de 4. Se a Mônica ocupa as posições que são múltiplos de 4, então a Mônica é que vai aparecer na posição 100. Eu estou colocando aqui, vejam, eu acho que eu estou falando bastante coisa para vocês, mas para a gente perceber que na socialização a gente precisa trazer todas essas ideias que aparecem nos alunos. Você falou isto, vamos ver. Você falou aquilo, vamos analisar. E muitas vezes, nós, professores, damos muito ouvido às respostas corretas e não discutimos aquelas que podem ter incorreções. E aí, algumas vezes, a gente não permite que aquele aluno que produziu uma resposta incorreta, ele reflita sobre onde está o erro, até onde ele caminhou corretamente, até onde ele saiu do caminho correto e começou a imaginar alguma coisa incorreta, né? Eu preciso garantir nessa socialização toda essa amplitude de estratégias
para verificar, olha, estas são adequadas, estas não são adequadas. Aquelas que não são adequadas, elas podem, em vários momentos, né, do caminhar, serem adequadas. Em algum momento, a gente saiu da trilha. E por que a gente saiu da trilha? Qual foi o pensamento que a gente fez? E aquilo que eu digo, né? Como é importante eu ter lá no espacinho da lousa um espaço para a gente fazer toda essa retomada de conhecimentos, né? Eu costumava, muitas vezes, na minha prática de professor, né, dividir lá um pedacinho final da direita da lousa, que eu falava que era o meu momento de revisão. Puxa, quero fazer a divisão de 100 por 4. Será que todos os alunos sabem fazer a divisão? Vamos pensar lá, eu estou com um aluno do ensino médio, estou trabalhando progressão aritmética e estou usando esta atividade para explorar a progressão aritmética, né? E nesse comentário a gente fez, 100 é múltiplo de 4, vamos explorar a ideia de múltiplo, né? Vamos usar toda essa terminologia matemática. E aqui eu trouxe a divisão de 100 por 4, usando esse processo que a gente chama de processo americano, né? A gente vai fazendo estimativas. Então, eu fiz uma estimativa. 100 dividido por 4, eu acho que dá 20. 20 vezes 4, 80. Sobraram 20. E o 20 dividido por 4? Olha, acrescenta 5. Né? Tem muitos alunos que utilizam esse processo, né? Vamos pensar lá num aluno do 4º ano, do 5º, mas pode ser que um aluno de 9º ano também utilize esse processo. Então vamos trazer essa discussão. Puxa, mas eu queria que meus alunos se aproximassem, né, daquele processo breve da divisão. Então vamos trazer também aqui e vamos mostrar a relação, né? Os dois processos têm semelhanças, né? No que um processo pode colaborar para que eu me aproxime do outro processo, tá bem? Então, a gente trazer isto para que os alunos, né, vão se apropriando do algoritmo da divisão. Eu quero que lá, ao final do 5º ano, os meus alunos se apropriem do algoritmo da divisão, mas todos vão se apropriar? É praticamente certeza que não. E eu preciso ir resgatando esses conhecimentos nos anos subsequentes para que eles possam, né, realizar diferentes estratégias de resolução. Então, como a gente viu que é uma divisão exata, e por que é uma divisão exata? Porque o resto é 0, então eu garanto que 100 é múltiplo de 4. Se 100 é múltiplo de 4, então, eu consigo garantir que a Mônica vai aparecer na posição 100. Tá bem? O professor do ensino médio pode falar, será que o 100 faz parte da sequência dos múltiplos de 4? E talvez ele possa optar por fazer o termo geral da progressão aritmética e verificar se o 100 participa dessa PA. Dessa progressão aritmética. E eu trago uma coisinha para vocês só, de novo, da base, e existe uma habilidade na base relativa ao 4º ano que fala assim, reconhecer por meio de investigações que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. Quando a gente lê isto, né, a gente fica assim, puxa, que tipo de atividade eu poderia pensar para atender essa habilidade? Veja, essa é uma grande discussão que se faz no processo de construção do currículo. Somos nós, professores, que vamos fazer a seleção das atividades para atender aquelas habilidades, né? E aqui, no caso, a gente tem que todas essas sequências, ao dividir por 4, elas vão apresentar restos iguais. Quando eu pego a Mônica, como na Mônica são os múltiplos de 4, todos esses números vão dar resto 0. Se eu pegar a Magali
e dividir esses números, 2, 6, 10, 14, 18, se eu dividi-los por 4, todos eles vão apresentar resto 2, tá? E aí são exemplos da mesma atividade que, se eu for explorar agora os restos das divisões, eu consigo atender essa habilidade. É fácil a gente perceber isso? Não, não é fácil, né? Por isso que a gente espera que esses materiais do PNLD, cada vez mais, eles tragam contribuições para que eu, professor, ao ler as orientações que constam no material, eu possa fazer a associação da atividade com a habilidade. Querem fazer alguma consideração até aqui? Olá. Por enquanto está tranquilo aqui, professor. Só estão agradecendo, né, essa excelente formação. Tá bom. Então vamos em frente. Então vejam aqui. Aqui também eu acho que é uma frase extremamente interessante. É importante que o professor resista ao impulso de dar indicações para a resolução de tarefas e problemas, tentando apoiar o raciocínio e o trabalho do estudante. Se o professor apresenta demasiadas indicações e não desafia os estudantes, a resolução da tarefa é simplificada e não apoia o desenvolvimento do raciocínio. Então, eu preciso muito mais, né, elaborar questões a partir do que o aluno está fazendo. Então, eu o tempo todo, por que você está fazendo isso? O que você quer com isso? O que é esperado no problema? O que você está fazendo? Está indo ao encontro da solução? Né? Então, eu o tempo todo me policiar para não ter esse impulso de dar indicação. Porque na hora que eu dou indicação em demasia, quem está fazendo o pensamento sou eu. O aluno passa a ser um executor do meu pensamento, né? E é isso que eu não quero. Eu quero dar uma atividade que os alunos possam fazê-la, que os desafios, exista um desafio, mas que seja um desafio que possibilite a ele resolver. E tomar esse cuidado da gente não dar respostas, mas a gente fazer questionamentos. Em alguns momentos, eu também vou dar resposta, mas que isso não seja uma prática. E é aquilo que eu sempre falo, que é uma pergunta que muitos de vocês, professores, também fazem o tempo todo. Ah, mas o meu aluno pergunta se é de mais ou se é de menos. Se eu disser que é de mais, sou eu que estou resolvendo, não é ele, né? Então, é o que está escrito aqui, né? Na hora que eu falo, faça uma conta de mais que você resolve. Vem aqui, ó, a resolução da tarefa é simplificada e não apoia o desenvolvimento do raciocínio. É ele que tem que saber se ele vai fazer uma adição, se ele vai fazer uma subtração, se ele vai fazer uma multiplicação, né? O que vai fazer é ele que precisa estar refletindo sobre essa ação. E eu, né, estar apoiando. Mas até que ponto eu vou dar respostas? Aqui eu vou trazer uma outra atividade também construída a partir de uma sequência de figuras. Agora vocês vejam, naquela sequência de figuras, a gente tinha uma sequência repetitiva. As coisas estavam acontecendo sempre da mesma maneira. Nesta sequência, eu acho que existe um padrão. Só que a figura 1 é diferente da 2. A figura 2 é diferente da 3. Está havendo um acréscimo de elementos de uma figura para outra. É importante que eu observe o que é que existe na figura e o que é ampliado. E aí nós não estamos trabalhando com uma sequência repetitiva, mas nós estamos trabalhando com uma sequência recursiva. Existe o recurso de olhar para uma figura e ver o que acontece nela e o que acontecerá na próxima.
Por isso que ela se chama uma sequência recursiva, tá? Será que vocês percebem, nesta sequência, quantos círculos eu posso desenhar na figura 4? Se vocês conseguirem me responder isso, é porque vocês estão observando que existe um padrão. E aqui eu estou afirmando, né? Eu construí uma figura respeitando um padrão. Cabe a vocês identificarem esse padrão e poderem me responder. Quantos círculos vão ser desenhados na figura 4? Aqui já temos uma contribuição, 4. Serão delay um pouco aqui, as respostas estão chegando devagar. Tá. E aí, olha, para essa pessoa que respondeu 4, eu vou fazer o questionamento. Ó, indique o número de círculos da figura 4. Na figura 4 vão ser desenhados 4 círculos ou vai haver um aumento de 4? Aqui, professor, algumas professoras estão colocando, ó, 17, 4, 18, 13. Já tem mais 3 professoras colocando 17. Tá. Então, e aí uma respondeu um aumento de 4. Ah, tá. Então, olha, uma coisa que eu acho que é fundamental, eu já falei hoje e volto a repetir, é que eu, como professor, devo fazer registros. E uma coisa que eu gostava muito de fazer na minha prática é ouvir o que os alunos estão falando e colocar os registros no quadro, né? E isso eu falo, não é só com os anos iniciais. Quando eu dava aula na licenciatura, eu também, né, se eu propusesse uma atividade desta, eu ia ouvindo que os alunos, ó, vocês me falaram 13, 17, 18. Professoras escreveram, os professores, as professoras escreveram aí no chat. Se eu estivesse no ambiente da sala de aula, eu ia ouvir. Ah, o João falou 13, a Maria falou 17, o Pedro falou 18. Eu ia escrevendo na lousa, 13, 17, 18. E qual o movimento que eu percebia que acontecia? Tinha aluno que falava 13 e falava assim, puxa, risca o 13. Eu pensei na figura 3, o senhor está me perguntando da figura 4. Tem gente que fala assim, puxa, eu acho que é 18, mas o Pedro falou 17. Espera aí, deixa eu pensar de novo. Por que será que ele falou 17? E aí eu tenho alguns alunos, né, se valiam desse processo. Vendo a resposta do colega, ele repensava o dele. Pode ser que o dele esteja correto, mas ao ouvir uma resposta diferente, ele fala, peraí, deixa eu ver se o meu está correto, deixa eu contar aqui de novo e ver o que está acontecendo. Né? Eu acho que também é uma prática bastante interessante, pelo menos eu enxergava, né, e continuo enxergando como uma prática satisfatória. A resposta são 17, e vamos pensar por quê. Olha lá. Eu contei quantos círculos tem na figura 1, e vi que na figura 1 tem 5. Aí eu olhei o que aumentou da figura 1 para a figura 2. Vocês me disseram, existe um aumento de 4, né? Um lá em cima, um lá embaixo, um aqui à direita, um aqui à esquerda. Puxa, aumentou 4, foi para 9. Ah, na figura 3 foi para 13. Olha, aquele colega que falou 13, ele me respondeu da figura 3. Mas olha a atenção que eu preciso ter. Eu estou pedindo da figura 4. Puxa, se de uma figura para a seguinte, na hora que eu construí a sequência numérica, eu enxerguei que aumentou de 4 em 4, né? De uma figura para a seguinte, eu tenho um aumento, um acréscimo de 4 círculos. Então, na figura 4, eu vou para 17. Tá bem? Então, desenhei aqui a figura 4. Na figura 4, existirão 17 círculos. Será que eu posso dizer quantos círculos vão ser desenhados na figura 8
E tem gente que vai falar, nossa, mas ele, de novo, ó, ele falou da figura 4 e está perguntando da figura 8. Será que ele está fazendo isso para a gente errar? Não. Eu estou fazendo isso para a gente repensar. A gente já discutiu hoje. Existe uma relação da posição 4 com a posição 8, dobra. Será que isso faz com que dobre a quantidade de círculos? Eu preciso analisar antes de concluir. Vou dar um minutinho para vocês me dizerem quantos círculos serão desenhados na figura 8. Vou voltar aqui, olha para essa tabelinha. Olha, será que essa tabela já poderia me dar algumas indicações? Não vou dar resposta, é aquilo que eu pus naquele slide, né? Eu preciso, como professor, me conter para não dar respostas, mas para auxiliar o meu aluno a refletir. Professor Ivan, aqui no chat, a maioria está colocando 33, algumas pessoas colocaram 29, mas a maioria é 33 mesmo. Então, aqui, ó, eu acho que a gente já foi super legal, porque as duas respostas que apareceram são números ímpares. Então, eu acho que as pessoas também refletiram assim, né? Eu podia pensar, será que as pessoas vão dobrar o 17, vão chegar no 34? Então, me parece que isso já não aconteceu. Então, as pessoas, eu acho que já refletiram sobre isso, sobre aquela ideia de proporcionalidade que a gente falou, né? Ah, cheguei no 34. Não, 34 não pode, 34 é par, e aqui nós estamos trabalhando com os ímpares. E vamos lá, né? É possível que surja a resposta 34. E, de novo, viria o questionamento da proporcionalidade. Eu não posso esquecer, porque isso é forte, hein, gente? Essa ideia de proporcionalidade. Principalmente nos alunos maiores, que já vivenciaram bastante problemas com a ideia de proporcionalidade. E nós, adultos, também, né, que temos o hábito de usar essa ideia de proporcionalidade. Toda vez que a gente vai ao mercado, a gente usa a ideia de proporcionalidade. Vou comprar um pacote de arroz, R$25. Quanto eu vou pagar por 2? Quanto eu vou pagar por 3? Né? Essa ideia de proporcionalidade, ela aparece em muitas situações do dia a dia. E a gente precisa analisar essa ideia de proporcionalidade. Tá bem? Só para dar um exemplinho, ó, não é válida a ideia de proporcionalidade. É só olhar a figura 2 e a figura 4. Na figura 2, estão desenhados 9. Na figura 4, estão desenhados 17. A posição 4 é o dobro de 2. 17 não é o dobro de 9, tá? Olha lá, olha como eu vou pensar. Ó. Eu pensei assim, ó. Na figura 1, eu tenho aquele círculo central, né? E depois daquele círculo central, olha, na figura 1 eu estou somando 4. Na figura 2, eu estou somando 8. Na figura 3, eu estou somando 12. Na figura 4, eu estou somando 16. Olha, será que isso possibilita estabelecer uma relação entre a posição da figura e a quantidade de círculos? Será que existe uma relação? E aqui, olha, vejam, eu colocando este registro, será que eu auxilio vocês a identificarem uma relação? Puxa, em todos os casos eu estou vendo, tem um mais. O 1 até coloquei em azul, que é aquele círculo central. E os outros círculos, né, a quantidade deles eu coloquei em vermelho, tá? Na figura 1, 4. Na figura 2, 8. Na figura 3, 12. Na figura 4, 16. Vejam, estabelecer essa relação, ela só vai acontecer se o meu aluno for bastante trabalhado em estratégias de cálculo mental, né? Se eu não tiver um aluno
que começa a ter familiaridade com os resultados da tabuada, começa a perceber essas relações entre os números por estratégias de cálculo mental, a gente percebe que o desenvolvimento algébrico, né, o desenvolvimento do pensamento algébrico, ele também fica tolhido, porque o aluno não consegue fazer generalizações. Olha o que eu percebo aqui, ó, né, que 1 para 4, 2 para 8, 3 para 12, 4 para 16, olha, está dobrando está quadriplicando a posição da figura e somando 1. Então, na figura 8, ó, eu vou ter aquele círculo central, né, que eu coloco aqui em azul, o 1, e depois eu vou ter o quádruplo de 8, 4 vezes 8, 32. E aí eu tenho no total 33 círculos, tá? Essa é uma possibilidade de resolução. E agora, ó, eu vou pedir para vocês me dizerem a figura 61. Quantos círculos serão desenhados na figura 61? Será que a gente pode concluir? Temos uma contribuição aqui, ó, 245, a outra professora 225. Como será que a pessoa que chegou em 245 fez? Como será que a pessoa que chegou em 225 fez? Se eu tivesse presencialmente, né, eu ia perguntar para ela, me explique, para ela ou para ele, né? Me explique, como é que você chegou em 245? Que cálculo que você fez? Como é que você chegou em 225? E o importante é isso, a ideia ela pode estar totalmente correta, mas de repente eu tenho um erro de cálculo. E isso que a gente não pode perder, né? A gente precisa discutir as diferentes possibilidades e verificar. O meu pensamento está correto? Meu pensamento está correto. Eu cometi uma falha? Eu me enganei aqui, olha, eu somei aqui errado, ou eu multipliquei errado, né? Pelo que a gente está fazendo aqui, eu acho que a gente faria 1 mais 4 vezes 61, não é? É o que a gente percebeu ali. Então eu faço 4 vezes 61 e somo com 1. Olha, construir uma expressão numérica, né? Olha, tem uma adição, tem uma multiplicação. O que eu faço primeiro neste caso? Olha, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Olha os conhecimentos matemáticos, como eles vêm, né? E eu consigo ir recuperando esses conhecimentos matemáticos. Aqui eu estou falando dos anos finais, né? Puxa, olha, o professor nos anos finais utiliza bastante expressões numéricas. E aí, a criança, né? Tem gente que vai somar o 1 com o 4, para depois multiplicar. Puxa, olha, lembra, tem uma regra, né? Se eu quero fazer assim, eu tenho que colocar parênteses, eu não tenho que colocar parênteses, quando é que precisa colocar o parênteses, quando não precisa colocar os parênteses, né? A gente vai resgatando esse conhecimento matemático, trazendo toda essa terminologia de adição, de multiplicação, o resultado, como é que chama, produto. Puxa, isso é cansativo, tem professor que vai me dizer, isso é cansativo, eu também acho que é cansativo, mas como é que a criança, como é que o aluno se familiariza com toda essa terminologia matemática se eu não fizer uso dessa terminologia com frequência, né? Eu preciso resgatar toda essa terminologia para o meu aluno, né? E aí eu preciso garantir esses registros. Eu sei que em alguns casos eu estou sendo repetitivo, né? Mas é isso que tem que acontecer na escola mesmo, né? Eu tenho que retomar isso diversas vezes. Tem aluno que com uma vez foi suficiente. Tem, para alguns alunos, uma vez só não é suficiente. Eu preciso resgatar isso em diferentes momentos. Eu tenho certeza que alguns professores vão falar assim, puxa, mas esse conteúdo é difícil,
né? E por que esse conteúdo é difícil? Porque nós não vivenciamos isso na nossa época de alunos, ou seja, a grande maioria, desculpe, não posso generalizar, mas a grande maioria não vivenciou isso enquanto aluno, e agora está tendo que trabalhar com isso na função de professor. E aí vai passar até por uma etapa de aluno mesmo, né? Vai ter que fazer atividade, pensar nas diferentes possibilidades, discutir com o colega. E nisso é que eu falo que é a riqueza do trabalho no HTPC. Eu, como professor, eu preciso me desarmar e falar assim, puxa, gente, eu não sei. Será que alguém pode me explicar? Vamos fazer de novo? Como é que você pensou? Como é que você não pensou? Ah, e se um aluno propuser assim, que tipo de intervenção eu posso fazer para esse aluno, né? Eu me abrir para esse conhecimento e discutir com os pares, tá? Então, vejam, a gente falou das sequências recursivas, né? Então, nas sequências recursivas, é importante identificar como ocorre o crescimento. O que é que permanece e o que é alterado. E se eu consigo enxergar isso, eu posso reconhecer a estrutura do padrão. E aí eu posso relacionar os termos com a ordem do elemento na sequência. Puxa, se eu consigo identificar o que aconteceu na figura 1, na 2, na 3, na 4, na 8, puxa, agora tem gente que me respondeu da figura 61, mas se eu perguntasse da figura 1093, ela ia ter trabalho de fazer cálculo, mas ela saberia o procedimento que ela faria para falar da figura 1093. E aí ela está generalizando. E se ela está generalizando, eu estou garantindo o desenvolvimento do pensamento algébrico. Vamos ver uma outra possibilidade para a contagem da quantidade de círculos. Eu estava discutindo hoje, um pouquinho antes da nossa apresentação aqui com vocês, eu estava conversando com a equipe da diretoria, a importância dos diferentes procedimentos de contagem. E muitas vezes, alguns professores, né, acabam tendo a ideia de que contar de maneiras diferentes é uma coisa de primeiro ano, é uma coisa de segundo ano. E na minha experiência eu coloco, é uma coisa de primeiro ano, é uma coisa de segundo ano, é uma coisa de quinto ano, é uma coisa de nono ano, é uma coisa de terceiro do médio, né? Eu preciso estar buscando diferentes estratégias de contagem, porque isso me permitirá a construir, né, padrões nessa sequência a partir da figura para a questão numérica. Olha, eu posso dizer aqui para vocês, eu quis contar agora desta maneira, olha lá, pintei aqui só para enfatizar para vocês, eu posso contar os elementos em azul e posso contar os elementos em vermelho. Olha, a partir disso eu posso produzir este registro. Na figura 1, a gente tem 2 círculos vermelhos, 3 círculos azuis. Na figura 2, 4 círculos vermelhos, 5 círculos azuis. Na figura 3, olha lá, 6 mais 7. Na figura 4, 8 mais 9. Vejam como é importante fazer esse registro, para que não só falar, né? Alguns alunos só falando, percebe, puxa, é isso, é isso, é isso, é isso. Tem aluno que ele precisa ver. Olha, vocês conseguem enxergar regularidades a partir daquilo que eu escrevi? Tem gente que vai falar, está somando um par com um ímpar. Tem gente que vai falar, está somando 2 números seguidos. E aí eu posso retomar com eles, né, conteúdos matemáticos, terminologia matemática. 2 números seguidos é somar um número com o seu sucessor. Eu estou somando 2 números consecutivos. Olha, esses termos, muitas vezes, eles não aparecem no nosso dia a dia, né? Eles são uma terminologia ligada à matemática.
e eu preciso estar reproduzindo na aula de matemática, quer seja dos anos iniciais, quer seja dos finais, quer seja do médio. Puxa, vou ter que tomar bastante água durante a aula, porque eu vou falar muito, sem dúvida alguma, é verdade, né? E a gente vai ter que fazer isso, vai ter que estar falando, vai ter que estar retomando isso. Será que vocês enxergam nesta parte que eu escrevi alguma regularidade? Eu vou dar só um minutinho para ver se alguém registra. Eu sei que muita gente fala, mas depois não registra no chat, né? Mas se alguém se sentir à vontade para registrar no chat, eu agradeceria. Não? Temos muitos elogios, porém ainda aqui temos já uma contribuição. Sim. Múltiplos de 2. Então, no vermelho estão aparecendo os múltiplos de 2. Mas será que eu consigo, voltando um pouquinho para cá, será que eu consigo relacionar os termos com a ordem do elemento na sequência? Então, eu pergunto para vocês assim, será que eu consigo relacionar a posição com o termo? Vocês me falaram múltiplos de 2, mas olha, na figura 1, quantos vermelhos tem? 2. Na figura 2, 4. Na figura 3, 6. Na figura 4, 8. Vocês conseguem estabelecer uma relação entre esses elementos? Consigo, professor. Olha, é a relação de dobro. Os vermelhos são o dobro da posição. Então eu perguntaria para você assim, na figura 10, quanto você escreveria de vermelho? Na figura 10, eu vou dobrar o 10, 20. E o número de azuis? O número de azuis é o sucessor do 20. 20 mais 21. Olha lá, é o que eu coloco aqui, Eu consigo estabelecer esta relação. E aí, se eu pergunto para vocês, na figura 8, eu falei da 10, mas será que vocês conseguiriam me dizer quantos círculos vão ser desenhados na figura 8? Tem gente que vai lembrar dos slides anteriores e vai falar, nós já descobrimos isso, eu já sei quantos tem na 8. Mas olhando com este olhar agora, será que eu consigo dizer quantos existirão na 8? Eu consigo. Na 8 vai ter o dobro de 8, 16. E mais o sucessor. 16 mais 17, 33. E aqui vem dar apoio aquele outro cálculo que eu havia feito de uma maneira totalmente diferente. Eu também cheguei em 33 círculos, tá? Vale a pena sempre explorar estratégias de cálculo mental. Como é que eu posso fazer 16 mais 17? Né? A gente começa a ter familiaridade com resultados de números iguais, né? 4 mais 4, 5 mais 5, 8 mais 8, 10 mais 10. Tem gente que, de repente, memorizou quanto é 16 mais 16. 16 mais 16 dá 32. Então 16 mais 17 dá 33. E a gente retoma estratégias de cálculo mental, que também deve ser uma coisa bastante presente nas aulas de matemática, qualquer que seja o nível de ensino que eu esteja trabalhando, né? Quer seja com aluno de terceiro ano dos anos iniciais, quer seja um aluno de terceiro ano do médio. Como é que eu posso fazer de cabeça 16 mais 17? Tem gente que vai reproduzir o algoritmo da adição mentalmente. Mas vamos pensar em outra. Vamos decompor o número. Vamos compor o número, né? Vamos utilizar essas estratégias para que os alunos o tempo todo se familiarizem com o nosso sistema de numeração decimal,
Tá? Agora eu pergunto para vocês assim, será que vai existir uma figura com 86 círculos? Eu espero que a resposta seja não. A quantidade de círculos é um número ímpar, tá? Então não vai existir um número com 86 círculos. Mas será que pode haver uma figura com 87? Olha lá. 87 é um número ímpar. É possível que haja. Por que eu falei que é possível? Porque se eu volto para essa tabelinha, eu vejo que a quantidade de círculos é um número ímpar. Mas eu não estou pegando todos os ímpares. Ó, o 7 não apareceu, o 11 não apareceu, o 15 não apareceu. Então, é possível que apareça, porque 87 é ímpar, mas não é certeza. Como é que eu poderia fazer para resolver o problema? Será que usar a figura me auxilia a pensar? Olha, quando eu fiz todo aquele procedimento de contagem, no segundo procedimento, eu falei, ó, no primeiro, desculpe, eu falei, tem um ali central, e depois tem os outros. E o que eu enxerguei sobre os outros? Ó, nos 4 ramos que nós desenhamos aí, nós temos a mesma quantidade de círculos, não temos? Ó, na figura 1, tem o círculo azul e depois 4 vermelhos, um em cada posição. Na figura 2, o círculo central 1 e 4 grupinhos de 2. Na figura 3, central mais 4 grupinhos de 3. Puxa, olha, então eu vou tirar aquele central. Então, o 87 tira o central, se é que existe, dá 86. E o que teria que acontecer com esse 86, com esses 86? Eles têm que ser repartidos em 4 grupos com a mesma quantidade em cada grupo. Então, eu agora preciso analisar se isto aqui vai dar uma divisão exata. Será que 86 dividido por 4 dá uma divisão exata? Olha, se eu dividir 86 por 4, eu vou encontrar 21 no quociente e resto 2. O que eu concluo? 86 não é múltiplo de 4. Então, não vai existir essa figura com 87 círculos. Mas aí um aluno vai falar, ah, professor, não tem com 87, mas tem com 85 e tem com 89. E aí eu falo, por que você acha isso? Ah, porque, ó, se aquele número ímpar não consta lá da tabelinha, o número ímpar anterior consta e o seguinte consta, né? O antecessor ímpar, 85, estaria na tabela. O sucessor ímpar, que é o 89, estaria na tabela. Puxa, perfeito. Olha, e a gente precisa valorizar essas observações, né? E socializar com o grupo. E eu sempre digo, quando eu socializo com o grupo, nem todos os alunos conseguem dar significado a todas as socializações, a todos os comentários. Mas alguma coisa fica. Ele fala, puxa, olha, naquela hora eu não percebi quando a Maria falou isso, mas agora eu estou percebendo, ó, por que ela fez aquele comentário, né? E aí não só todo esse procedimento de socialização, mas todo esse processo de construção de uma aula de matemática desenvolvida em grupos com 2, em grupos com 3. Aí cada professor vai analisar a adequação, né, dessa quantidade de elementos em cada grupo, tá? Olha agora o que eu peço para vocês, né?
Isso aqui não está na BNCC, mas eu acho que é uma coisa fundamental para a gente explorar nas nossas aulas de matemática, principalmente lá no 4º ano e no 5º ano. Vamos voltar para a BNCC, que a BNCC fala assim: trabalhar alguns aspectos da álgebra, mas de modo nenhum utilizar letras para caracterizar a generalização. E aqui eu quero descrever uma regra, mas para descrever essa regra, eu não quero descrevê-la usando a álgebra simbólica, eu não quero encontrar uma fórmula, eu quero descrever uma regra. E como é que eu posso fazer isso? Olha, puxa, em cada figura eu pego o círculo central, que é uma unidade. E aí eu percebo que os vermelhos são o quádruplo da posição. Olha o que eu posso fazer. Para determinar a quantidade de círculos em uma figura qualquer, considero a posição da figura. Multiplico essa posição por 4 e adiciono 1. Vejam, eu estou verbalizando, eu estou registrando, né, em palavras, mas eu não estou usando a álgebra simbólica, eu não estou usando o X, o Y, o N, o A. Eu estou criando uma fórmula, na verdade, quando eu falo de uma regra, eu estou criando uma fórmula, mas não estou fazendo uso da álgebra simbólica. Eu tenho muitos exemplos da minha vida finalzinha lá como diretor, em que eu explorava esse tipo de atividade com os alunos de 4º ano, de 5º ano, e eles conseguiam fazer isto que a gente está fazendo aqui, explicando isso. Pega a posição, multiplica por 4 e soma 1. Ah, você pode me dizer, então, quantos círculos tem na figura 100? Posso, olha, na figura 100, pega a posição, 100. Multiplica por 4. Ah, 400. Soma 1, 401. É isso que eu quero, né? Que ele descreva essa regra. E ele não precisa usar letras, ele não adentra na álgebra simbólica. O professor dos anos finais, ele vai fazer isso com muita tranquilidade se o aluno vivenciou isto aqui, né? Porque passar disto para a álgebra simbólica é muito simples, mas eu preciso garantir ao aluno que ele tenha essas percepções. E eu volto a dizer para vocês, para isso, trabalho com cálculo mental é fundamental, diferentes situações de contagem, contar de maneiras diferentes. Isso é fundamental também para que o aluno ele possa desenvolver esse pensamento algébrico. Naquela segunda estrutura que a gente fez, a gente viu, dobrava a posição da figura e somava o sucessor. Olha, eu posso dizer isto. Para determinar a quantidade de círculos em uma figura qualquer, considero o dobro da posição da figura e adiciono ao sucessor desse número que eu obtive. E aí, vocês, professores dos anos finais e dos anos do ensino médio, né? Olha, vocês têm, os alunos formularam essas duas regras. Puxa, agora eu pergunto para vocês, mas agora eu quero que você pense, e volto a dizer, ó, este comentário que eu estou fazendo não é para os professores dos anos iniciais, porque nos anos iniciais a BNCC é muito clara, não utilizar letras por mais simples que a situação seja. Então, agora, para os professores dos anos finais, e do ensino médio, em uma figura qualquer na posição N, a quantidade de círculos pode ser representada por, olha a primeira frase, considera a posição da figura, multiplica por 4 e soma 1. Ah, então agora, se a minha posição é N, pega o N,
multiplica por 4 e soma 1. Quem formulou a segunda estrutura, considero o dobro da posição. Então, se a posição é n, o dobro da posição é 2n. E soma com o sucessor desse número. Quem é o sucessor de 2n? 2n mais 1. E aqui você tem duas expressões algébricas. E elas estão caracterizando a mesma situação. Então, essas expressões algébricas, elas devem ser equivalentes, né? Olha, e o que eu consigo perceber aqui? Olha, quando eu somo 2n com 2n, vai dar 4n, né? Somei o número 2 com o número 2 e mantive a parte literal, a parte da letra, n. Ah, olha, 2n mais 2n é 4n. E aí eu posso ter um ensino da álgebra muito mais próximo de situações que as crianças discutem e que não fica totalmente abstrato, né? Ele está relacionado com aquela sequência de figuras e aí eu dou andamento. O que a gente percebe é que muitas vezes quando a gente encontra os livros didáticos ou os materiais didáticos da álgebra, aparece lá uma atividade com sequência de figuras, pronto, e depois já vai todo para a álgebra simbólica. Será que uma atividade com figura é suficiente para que depois o aluno se aproprie, né, e dê significado a essa álgebra simbólica? Eu acredito que não. Então, eu vejo a riqueza da exploração desse trabalho com sequências de figuras para a gente poder explorar essa álgebra simbólica. Tá? Eu tenho só mais 10 minutos com vocês, né? Então, vamos ver aqui esse slide. Eu já dou 1 minuto para vocês perguntarem, mas isso aqui. É interessante propor aos estudantes que relatem o problema usando as suas próprias palavras. E quando eu coloco aqui, eu não estou me atendo ao pensamento algébrico, eu estou me atendo a toda a matemática. Toda vez que eu ofereço um problema, como é importante que o aluno leia esse problema e use as suas próprias palavras. Ah, esse problema está dizendo isto. O João ganhou 15 figurinhas. O João tinha 8. Né? Eu vou traduzindo esse problema com as minhas palavras para dar significado a esse problema. Aqui é a mesma coisa, é um problema com figuras. Ah, o que tem? Ah, tem uma sequência de figuras dos personagens da Mônica. Ah, o que você está enxergando nessa sequência? Ah, eu estou vendo isso. O que o problema está perguntando? Você, como professor, também deve propor questões que promovam o aprofundamento do pensamento dos estudantes. E aqui eu coloco 2 perguntas que eu acho que tem que estar presentes, né, no nosso questionamento. Por que você está fazendo isso? Por que você está somando 15 com 38? Ah, eu estou somando por causa disso. Ah, mas o que você quer saber? Isso o auxiliará a encontrar a solução do problema? Ah, eu quero saber isso. E se eu fizer isto, eu vou conseguir encontrar o que eu quero. Né? Então, essas 2 perguntas, elas são muito importantes. Por que você está fazendo isso? E aí você possibilita que o aluno reflita. Isso o auxiliará a encontrar a solução ao problema? Uma outra coisa que eu coloco sempre é que muitas vezes, quando o professor faz perguntas, ele faz pergunta em cima do erro do aluno. Por que você está fazendo isso? Nossa, é um aluno lá do 3º ano, ele está fazendo 8 mais 9. Quando você fala assim, por que você está fazendo isso? Muitas vezes o aluno pega a borracha e apaga, né? Por quê? Porque muitas vezes ele vivenciou situações que toda vez que ele é questionado porque ele está fazendo alguma coisa errada, né? E aí ele já imediatamente nem reflete e apaga. Aí eu falo, não estou dizendo que você está errado, só estou perguntando por que você está fazendo isso. Então, eu também acho que é super importante que eu, como professor, utilize essa pergunta, mesmo quando o aluno está acertando.
né? Para que ele perceba, puxa, a todo momento que eu faço alguma coisa, eu preciso refletir sobre aquilo. Ah, eu estou fazendo isso por causa disso. Eu estou querendo encontrar isso. E se eu fizer isto, eu tenho condições de chegar à resposta, né? O professor deve incentivar os alunos a ouvirem os colegas e a construírem sobre as ideias dos outros, eventualmente colocando também os seus desafios. Como aluno aprende com aluno. Como a fala do aluno, muitas vezes, é mais próxima para o entendimento do colega do que a fala do professor. Então, o incentivo a esse ouvir, e esse ouvir, se eu, como professor, organizar a minha sala em grupos, se eu organizar a minha sala em que a todo momento eu estou dando voz para os alunos expressarem as suas ideias, expressarem os seus pensamentos. Tá bom? Então, isso foi um pouco do que eu tinha preparado para vocês hoje, e eu sempre falo, o que eu gostaria, né, dessa minha fala com vocês é de colocar pontos de interrogação, né? Puxa, eu não estava fazendo isso, mas será que se eu fizer, eu trago contribuições? Ah, eu estava fazendo isso, mas será que eu estava fazendo isso estava ajudando o aluno a refletir, né? Tá certo? Se eu conseguir colocar esses pontos de interrogação, eu fico feliz da minha tarefa, tá bom? Agradeço a paciência de vocês aí. Muito bom, professor. Foi realmente uma excelente contribuição. Pode ficar tranquilo que todas essas reflexões e algumas a mais aí o senhor deixou aqui com a gente, sim, tá bom? Esperamos que vocês consigam aproveitar aí as dicas do professor Ivan e contribuam bastante aí para as práticas de vocês.